Jó, capítulo 42, e o versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisa que para mim eram maravilhosíssimas e que não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. E o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes.